Bom, pessoal, continuando, agora nós temos o último tipo de organização, né, que é a política, né, onde nós temos, né, normalmente conflito, uma separação das diferentes partes e elas geralmente são transitórias, né, uma vez que quando um grupo assume o poder, né, normalmente deixa de lado aqueles opositores, né, aqueles que são opositores ou estão ao lado dos opositores, né, que eu mesmo, né, presenciei há muitos anos atrás, né, quando fiz ainda estágio lá na Secretaria Fazenda, no século passado ainda, né, onde se tinha, né, uma parte que apoiava o governo que estava à frente na época, né, e um outro grupo de funcionários que não apoiava. Aquele grupo de funcionários que não apoiava ficava à margem do processo, literalmente ficava, né, com as mãos abanando. Mas aí é diferente do que às vezes a crença popular, né, diz, não porque queriam, e sim porque eram cerceados praticamente das decisões, né, das atividades em si. Né? Então, isso é algo que acontece muito, né? E também, né, normalmente se agregam muitos cargos de confiança, né, e sempre se colocam nos cargos de confiança aqueles que, né, estão alinhados ao governo vigente, né? Isso vale para órgãos de prefeitura, órgãos estaduais, órgãos, né, federais, enfim. Né, e também nem só em organizações governamentais, né, mas até mesmo na esfera privada há empresas, né, que se comportam de maneira muito política, né. As próprias instituições comunitárias, né, universidades comunitárias, existem vários exemplos aqui no Rio Grande do Sul. Normalmente existem eleições para cargo de reitoria, para cargo de pró-reitorias, né, de direções, coordenações, enfim, né, onde há esse modelo político, né, geralmente há a realização de eleições, por exemplo. E, obviamente, né, todos os movimentos inerentes ao processo político, como conflito, separação de partes diferentes, né, como está colocado aqui no slide. Aqui, pessoal, eu não vinculei a um tipo de estrutura. Tá? Pode ser, né, uma estrutura no formato aqui funcional, né, como seria o organograma do Poder Judiciário, né, e aqui vocês veem, né, as diversas esferas aqui que nós temos, né, os juizados especiais, as varas, né, os tribunais de justiça, né, o Tribunal Federal, né, o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, né, e vejam que dependendo de onde o meu processo vai tramitar, olha o caminho todo que há de ser feito aqui, né, até efetivamente, né, a sentença final muitas vezes sair, né, e aí existe aquela questão da condenação em segunda instância, né? Em primeira instância, eu sou honesto em dizer para vocês que eu não sou favorável, né? Entendo que um único juiz determinasse o réu é culpado ou não, né? Acho um tanto arriscado, né? Mas quando há um colegiado, né, que já acontece na segunda instância, entendo que, né, já são duas condenações, né, não entendo que se possa esperar em liberdade por uma terceira esfera aí, né? Mas enfim, são visões, né? E vou ser bem honesto, nem estou me referindo a candidato ou governante A, B ou C, porque acho que isso deveria valer para todos, né?
no momento que não foi em uma única instância, foi mais de uma, foi um colegiado de juízes, né? Não entendo que haja, né, a necessidade de uma terceira instância para, né, daqui a pouco caduca, enfim, né, e aí? Mas enfim, não é minha área também, não sou especialista nesse assunto, né, mas como todo bom brasileiro também gosto de dar meu pitaco, né, mas enfim. Então pode ser também outros tipos de estrutura, né? Pode ser até uma estrutura organizacional no formato radial, né? Que a gente até não citou até agora aqui, né? Mas é citado no livro, né? E na aula virtual, né? Onde nós temos lá no centro, né? No núcleo, por assim dizer, da estrutura, né? No modelo bem semelhante aqui, ó, a esse modelo aqui, né? Onde nós temos o do Banco Central do Brasil, né, que não deixa de ser uma organização política, uma vez que o presidente é indicado pela presidência da República, né? E vejam aqui que nós temos os conselhos, né, inclusive o Conselho de Política Monetária, né, o Copom, né, que entre outras coisas define a taxa básica de juros da economia, a Selic, né, e aí os diversos órgãos, né, e aí o poder então emanando do centro para as diferentes divisões, né, que a empresa tem. Aliás, né, eu falei divisões, né, muitas vezes também o organograma é representado no formato radial, circular, né, que seria mais moderno, mas na prática só o desenho que é diferente, porque ele é bem piramidal efetivamente, né. Então, só ter o desenho, né, não quer dizer que a minha organização tem as características, né, de uma organização empreendedora, porque ela utiliza a estrutura matricial, né? Isso a gente tem que observar bem, né, porque muitas vezes, né, a ideia é uma, mas a prática é outra, né? A gente tem que ter esse discernimento, né, na hora de examinar, né, que tipo de organização e que tipo de estrutura, né, a empresa na qual eu trabalho, né, ou trabalhei, né, ou aquela que vocês escolheram para analisar, pertence efetivamente. Certo? Então, pessoal, fico aqui com uma frase do Mintzberg, né, do Alstrom e do Lampel, né, que eles dizem o seguinte: deve-se enfatizar que cada configuração da maneira a qual está apresentada é idealizada, uma simplificação, de fato uma caricatura da realidade. Nenhuma empresa real é exatamente como qualquer uma das configurações mencionadas, embora algumas cheguem bastante perto, né? Ou seja, né, eu posso ter estruturas e organizações, né, muito próximos do que a gente representou aqui, das características que nós demos a cada uma delas, né? Mas elas podem herdar características de outro modelo. Né? Imagine assim uma empresa que está passando de organização simples para funcional, até a engrenagem se reajustar leva um certo tempo. Né? Não é simplesmente mudamos a estrutura e a coisa vai acontecer agora de forma diferente. Não. Isso vem com o tempo. Né? A nova cultura precisa ir sendo assimilada. Então, por isso que a gente fala em predominância. Né? Aquela organização é predominantemente empreendedora e simples, né? E de estrutura simples, mas não necessariamente, né? Quando der o salto, ela já vai, né, por ter mudado para uma estrutura funcional, ela já vai ser, né, uma organização máquina, né? Enfim, né? É essa a ideia, né, que a gente saiba ler o contexto. Certo? Então, ficamos por aqui, né, e até a nossa próxima aula virtual, nosso próximo PPT narrado. Abraço!